Olá, eu sou Grace, Life Coach, tudo bem com você? Bem-vindo ao meu canal, espero que você goste, tem bastante conteúdo bacana. E hoje eu quero conversar com você sobre uma polêmica que rola aí pelo mundo, sobre o processo de coaching. O que é que você não sabe sobre esse processo incrível? E eu sei que você deve estar pensando a mesma coisa que várias pessoas pensam aí fora. Esse processo não funciona. Isso será que dá certo? Será que isso é pra mim? Imagina, será que isso transforma mesmo a nossa vida? E um dia eu pensei como você. Um dia eu estava exatamente nesse lugar que você está hoje, duvidando desse processo. Foi quando eu decidi fazer a minha especialização em coaching. Lá dentro da especialização, a gente passa por um processo de coaching. E dentro desse processo, eu estava o tempo todo duvidando que aquilo poderia dar certo. Eu estava o tempo todo fazendo com que as coisas caminhassem para dar onde eu entendia que era. Se todo mundo está falando que isso não funciona, então não deve funcionar mesmo. Só que lá dentro eu tive a maior transformação da minha vida. E foi ali que eu consegui entender o processo de coaching. Foi ali que eu busquei realmente o significado daquele processo. Então, muitas vezes, hoje, quando eu escuto sobre isso, e eu não levo a mal quem me pergunta, eu não levo a mal quem talvez venha com críticas. Por quê? Porque tudo que é novo, tudo que surge no mundo, as pessoas vão rebater, elas vão criticar. E você que está fazendo algo que está sendo rebatido, precisa entender o que é esse processo para que você consiga explicar para essas pessoas que ainda não têm conhecimento. Então, muitas pessoas que falam sobre o processo de coaching nem passaram por um processo ainda. Falam porque escutaram um amigo falar, falam porque alguém que passou por um processo que não deu certo. E talvez essa pessoa que tenha passado por um processo que não deu certo, pode não ter tido resultado por ela mesma. Por quê? Porque o processo de coaching ele é voltado para ação e resultado. E se a pessoa que é o coach não fizer as ações necessárias, o que acontece? Ele não tem resultado. E também a pessoa pode não ter tido resultado pela má condução do profissional que está conduzindo ela nesse processo. Isso existe, mas eu quero te fazer refletir sobre o seguinte. Pensa nos advogados que você conhece. Você conhece muitos advogados muito bons? Para pensar nisso. Muitas vezes a gente olha para as profissões novas e a gente não consegue ver o que está além daquela profissão. Não são todos os advogados que são bons, não são todos os fisioterapeutas que são bons, não são todos os médicos que se destacam. Aliás, se você for numa manicure, muitas vezes a gente vai milhares de vezes em manicures diferentes até encontrar uma que a gente goste, que bata realmente, que ela fala, nossa, essa pessoa faz do jeito que eu gosto. E assim é na profissão de coaching. A gente precisa realmente conhecer esse profissional, conhecer essa pessoa. E aí eu concordo com você numa coisa, você não pode buscar alguém ou qualquer pessoa no mercado que você não conheça, que você não vai entender qual é a vida dessa pessoa. O processo de coaching, a formação em coaching, ela envolve muitas coisas, né? O coaching ele não é uma ciência, ele na verdade é uma filosofia de vida. Ele utiliza várias ciências para trazer para a pessoa que está procurando desenvolvimento e autoconhecimento técnicas e ferramentas para que ela consiga se desenvolver. Então, um dia, uma pessoa falou assim para mim, Grace, por que você não se denomina mentora ao invés de coach? Porque é isso que todo mundo está fazendo hoje em dia, é isso que está bombando aí no mercado, é isso que está dando certo. Porque as pessoas às vezes não acreditam no coach, não acreditam no processo. E eu fui para casa refletindo sobre aquilo, sabe? Aquilo me machucou um pouco. E eu fiquei pensando assim, nossa, mas eu não quero parar de ser coach. Eu não quero me denominar outra coisa do que eu sou. Eu sou o coach com muito prazer, com muito amor. E aí eu comecei a parar para pensar nos grandes nomes do coaching. Então você vê Tony Robbins, José Roberto Marques, Paulo Vieira, todos eles se denominam coaches. Por quê? Porque eles acreditam na profissão, porque eles sabem a transformação que eles podem fazer na vida de uma pessoa. E aí a gente se volta para pensar, ser coach não é para qualquer um, realmente não é. Você precisa ir a fundo, você
precisa conhecer. Você precisa conhecer de várias ciências para poder unificar no teu processo e fazer a transformação do seu cliente. Realmente não é fácil, exige muito estudo, exige muita dedicação, muita leitura. Você precisa ir a fundo na vida dessa pessoa para conseguir entender a essência dessa pessoa. O processo de coaching é lindo, mas realmente você precisa procurar alguém que esteja capacitado para te guiar, e não é todo mundo que está preparado para fazer isso. Por quê? Porque a pessoa precisa ter uma bagagem de vida, a pessoa precisa ter conhecimento em diversas áreas para poder te conduzir para esse autoconhecimento. E aí eu quero falar um pouquinho sobre esse processo maravilhoso que eu amo. E aí foi uma outra conversa que eu tive semana passada e por isso eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Uma pessoa que falou assim pra mim: mas Grace, por que você não faz um vídeo explicando todo esse amor, tudo isso que você tá falando pra mim sobre o processo? E eu falei, nossa, verdade, preciso fazer um vídeo falando pras pessoas o que é esse processo. O processo de coaching é um mergulho pra dentro de você, é um mergulho em que você vai passar a se conhecer, em que você vai entender quais são os seus significados, quais são os seus valores, por que você tá aqui nesse mundo, por que você vive, quais são as suas competências, os seus talentos. Quando a gente olha para o mundo lá fora hoje, 90% das pessoas não se conhecem, elas não sabem nem os valores que elas têm, elas não sabem aonde elas querem chegar, elas não sabem que caminho percorrer, e tá tudo bem. Muitas vezes a gente vai estar nesse lugar em que a gente não sabe qual o caminho percorrer. E é por isso que a gente precisa de alguém. É por isso que a gente precisa procurar alguém para nos guiar. E esse guiar é isso. É o processo, é o que eu tô aqui para fazer, pegar na sua mão e guiar você para esse caminho de autoconhecimento, para esse caminho de imersão para dentro de você, para que você busque dentro de você a sua melhor versão, aquela versão que você não consegue achar. Por quê? Porque você tá tão atribulado com as coisas do dia a dia, você tá tão perdido nas atividades que você tem que fazer, que você não consegue iluminar o seu interior. E sabe o que eu faço? Eu pego uma lanterna e ilumino o seu interior, para que você consiga enxergar a força que tem dentro de você, para que você consiga entender os seus significados, entender o que realmente tem importância na sua vida, para que você consiga traçar metas para chegar no seu objetivo. Isso é o processo de coaching, é levar você do ponto A ao ponto B, mas não é tão simples assim. A gente precisa ir profundo para dentro de você, para que você consiga entender qual o caminho que você vai percorrer para chegar no seu objetivo. É com profundidade, é com imersão para dentro do seu interior, para entender quem você realmente é. Eu acredito, eu amo o processo de coaching, eu amo guiar você nesse processo. É um processo lindo, é um processo transformador. O autoconhecimento te liberta para o mundo e é maravilhoso transformar a vida das pessoas. Eu amo e eu tô aqui levantando a bandeira do processo de coaching, porque eu acredito e eu te convido a acreditar também, a conhecer sobre esse processo antes de tomar qualquer decisão na sua vida. Não tome decisões antes de passar pelas coisas, escutando pessoas que talvez não tenham passado ainda. Então procure alguém que conheça, que já tenha passado pelo processo, para essa pessoa poder te falar com propriedade como que funciona. Um grande beijo. Qualquer dúvida que você tiver, eu tô aqui. Pode deixar nos comentários. Curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você ama e eu tô aqui pro que você precisar. Grande beijo.